muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre o incrível Ao Farol, da Virginia Woolf. Eu acho que esse aqui entrou pros meus livros favoritos da vida, tá? Gente, é sensacional. Este é o segundo livro que eu li da autora e eu posso dizer até com uma certa convicção também de que ela é uma das minhas autoras favoritas da vida também. Tem algo no estilo de escrita da Virginia que me abala profundamente. Em geral, os temas que ela aborda ecoam no coração de qualquer mulher. São temas que eu acho que atravessam o tempo. E por ser escrito em fluxo de consciência, né, eu sinto como se eu estivesse vivendo as experiências dessas personagens. E bom, isso pra mim faz total diferença, né, na minha experiência de leitura. Eu gosto muito desse tipo de livro. Porém, eu acho que esse é um tipo de narrativa que não funciona para todo mundo, mas funcionou pra mim, talvez possa funcionar para você também. Então, se você quiser tentar começar a ler livros como esse, né, com fluxo de consciência, por exemplo, sugiro que comece com Clarice Lispector, né, tanto A Hora da Estrela quanto A Paixão Segundo GH. Ambos livros eu já resenhei aqui pro canal e A Paixão Segundo GH também é um dos meus livros favoritos da vida, então talvez você goste muito, assim como eu. Os links para essas resenhas estarão aqui na descrição, caso você tenha interesse de assistir depois. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, nos siga pelas redes sociais e principalmente pelo Instagram e pelo Goodreads, porque lá eu sempre posto em tempo real o que eu ando lendo por aqui. Eu tenho certeza que você vai estar bem servido lá também, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, falar sobre este livro incrível. Ao Farol, ele foi publicado em 1927, né? E foi um marco no modernismo literário. E essa data é importante porque foi após 9 anos do fim da Primeira Guerra Mundial que ele foi publicado. E eu acho que esse livro tem uma narrativa esquisita justamente por isso, como a gente vai conversar um pouquinho melhor. Inclusive, este mês já saiu aqui no canal a resenha do Amante de Lady Chatterley, que também tem esse pano de fundo aqui da Primeira Guerra Mundial e como isso afetou os personagens dessa história. Se você quiser também ver, estará o link na descrição. Mas o fato é que a gente está diante de um livro que trata sobre o trauma pós-guerra. Só que ele é um livro, como eu disse, estranho, porque ele não tem o foco nas ações. Não existem grandes acontecimentos sendo narrados nesse livro. Inclusive, os acontecimentos mais importantes aqui acontecem escritos dentro de parênteses, como uma notinha de rodapé. Até porque esse livro ele não está preocupado em desenvolver nenhum personagem. Ele está mais interessado em nos contar como os personagens se sentem. Por isso que este é um livro aqui que mal tem diálogo, veja. Mas uma coisa eu posso te prometer, a Virginia Woolf, ela consegue imprimir sentimentos profundos. Mas enfim, sobre o que se trata Ao Farol. Este livro conta a história da família Ramsay. Eles passam as férias com alguns amigos numa casa de praia, numa ilha fictícia da Escócia que chama Ilha Skye. Sendo que esse farol, ele realmente existe, né, na Cornualha e é a inspiração para a estrutura aqui do livro e também é baseado aqui nas memórias de infância da própria Virginia Woolf, sendo o senhor e a senhora Ramsay a recriação dos próprios pais dela. Bom, a história começa com mãe e filho, a senhora Ramsay e o seu filho caçulo James, conversando sobre a possibilidade de ir visitar o farol no dia seguinte. E esse farol ele é tão perto que à noite a luz dele, né, entra e preenche a casa, deixando bem iluminada. E a Virginia Woolf, ela sabe começar, né, os seus livros com frases icônicas. Frases essas que conseguem exprimir, né, todo o sentimento que o seu livro vai passar. É impressionante. Se em Mrs. Dalloway, né, a Clarice saiu para comprar as suas próprias flores, aqui a senhora Ramsay diz que só irão ao farol se o tempo estiver bom. E gente, quantas camadas essa frase pode ter, não é mesmo? A troca de perspectiva, né, dos personagens, que são os narradores também, em um primeiro momento vai acontecer com eles pensando sobre essa perspectiva de irem ao farol no dia seguinte. O James, né, o caçula, está 100% animado, ele tá com a roupa de ir já, sabe? Já o pai, né, o senhor Ramsay, ouve a conversa de mãe e filho e assim, ele entra na cena só pra cortar cruelmente
o sonho do filho em ir pro farol. Ele diz que o tempo está péssimo e que é pra ele tirar o cavalinho da chuva, basicamente, assim, sabe? E enquanto a gente tá vendo esses pensamentos, né, através do olhar do James, a gente descobre que ele odeia o pai e ama a mãe. Eu vou ler essa cena pra vocês, porque é literalmente a segunda página do livro, olha só. Tivesse havido um machado à mão, um atiçador, ou qualquer arma que tivesse aberto um buraco no peito do pai, matando-o ali e naquele instante, James a teria empunhado. Olha a potência de escrita dessa mulher, né? Enfim, olha a maneira que ela descreve o ódio ao Sr. Ramsay, que é um personagem que eu gosto muito, e a gente vai falar um pouquinho melhor, mas calma. Mas enfim, os outros convidados da casa, né, que estão ali nessa casa de praia, junto com a família Ramsay, eles também têm uma opinião sobre o farol. Mas a grande questão do livro é que ninguém vai a esse farol no dia seguinte, nem nessas férias. E como eu disse, tantas interpretações podem ter a partir disso, vocês não têm ideia. É um oceano de subtexto aqui. E o início dessa história, como eu disse, ela se passa no começo da Primeira Guerra Mundial. E a gente sabe disso porque o James, ele está recortando de uma revista, né, as gravuras do catálogo das lojas do exército. Veja, é bem sutil. Então a gente sabe que a guerra já começou, essa família tá na praia junto com os amigos e esse é o enredo da primeira parte do livro, que é a maior parte, inclusive. E pra ser sincera, quando eu comecei a ler esse livro, eu não estava entendendo muito bem aonde ele estava querendo chegar. Mas conforme eu vou pensando nele, ele só cresce na minha cabeça, juro. Porque é nessa primeira parte do livro que a gente vai saber não o que tá acontecendo nas ações, né? Mas internamente sobre cada personagem. Porque cada um deles está travando um tipo de guerra. Mas eu só tive essa percepção quando o quadro inteiro estava pronto. Trocadilhos, né? Enfim. Mas quando eu terminei o livro, eu consegui me afastar um pouco dele, eu percebi, né, que não era desconexo. As coisas, é como se você estivesse vendo por uma lente e tá desfocada. E quanto mais você vai trabalhando na lente, você vai conseguindo enxergar mais nitidamente. Eu acho que é mais ou menos isso que a impressão que eu tive da primeira parte. E é por isso que a estrutura desse livro, ela é tão importante. Porque o livro é dividido em 3 partes. E você pode até ficar com a impressão de que a senhora Ramsay é a personagem principal do livro. E até pode ser a espinha dorsal, né? Porque é ela que conecta ali todos os núcleos, né? Os filhos, o marido, os amigos, enfim. E todos eles têm uma opinião muito formada sobre a senhora Ramsay, assim como eu, assim como você, leitor, que pegar o farol. Mas enfim, é quase impossível de você deixar de ter uma opinião sobre a senhora Ramsay. É impressionante. E nessa primeira parte do livro, a gente vai ver sobre o farol, a visita ao farol e a preparação para o jantar da noite. Então é algo bem corriqueiro, né, bem cotidiano. E nesse livro o ponto de vista ele vai mudando, né, constantemente. E o que eles estão pensando naquele recorte de espaço e tempo é o que importa, então vai com isso no coração. Contudo, é uma leitura que você precisa estar atento, porque a autora está interessada, né, no inconsciente, no que está debaixo da ação e dos diálogos, tá bom? Tanto é que o nome, né, o título da primeira parte do livro é A Janela, porque é literalmente como se a gente estivesse olhando para esses personagens, né, através de uma janela. O que eles estão pensando, o que eles sentem em relação uns aos outros. E eu não sei se você conhece muito bem a Virginia Woolf, mas ela tem, né, como principal característica narrativa, os recursos de fluxo de consciência e de monólogo interior. Então tudo tá misturado, e o raciocínio lógico com as impressões momentâneas, as opiniões, os sentimentos. Então é uma grande, tipo, peneira, assim, que tem tudo que você pode se imaginar ali dentro. Então a sensação que você fica é que você tá exposto ao emaranhado de pensamentos desses personagens, o que é muito bom, né? Então a gente vai ter um salto temporal de 10 anos na história. O que me surpreendeu muito, porque eu cheguei aqui completamente sem saber nada deste livro, de repente, 10 anos no futuro. E a partir daqui eu acho que essa resenha terá spoilers, então se você
se importa. E eu acho, sinceramente, que este livro faz diferença os spoilers, tá bom? Então, eu acho que você realmente deveria voltar aqui depois de ler este livro. Mas se você quiser continuar, é por sua conta em risco, beleza? O elemento surpresa, de fato, me pegou desprevenida aqui nesse livro e eu gostei muito. Dito isso, continuando. Enfim, 10 anos se passaram dos acontecimentos da primeira parte do livro e a gente vai nessa parte saber sobre todos os personagens que estavam de férias nessa casa de praia. E 3 deles, inclusive a senhora Ramsay, morrem. Eu confesso que eu fiquei um pouco de luto. Enfim, porque eu estava bem envolvida emocionalmente com a senhora Ramsay. E assim, a Virginia Woolf mata a senhora Ramsay de um jeito assim, efêmero. Eu fiquei completamente chocada, porque ela vai descrever essas mortes, né, desses personagens por meio de pequenos parágrafos entre parênteses. É tipo, literalmente uma notinha que ela vai escrever assim e continuar a história. E não me entenda mal, é um grande contraste em relação ao resto do livro, porque a gente aqui tem muitas descrições, pensamentos, frases longas e de repente a senhora Ramsay morre. E ela só recebe uma notinha no livro. Eu fiquei um pouco chocada. E eu acho que essa é a ideia aqui do livro, sabe? Porque é fria, como a própria morte na vida real. E o título dessa segunda parte do livro se chama O Tempo Passa. E a gente vai ficar sabendo de uma forma bem abrupta, né, sobre tudo o que aconteceu. A gente vê o tempo passando, inclusive pelas notícias que vão chegando pra gente, né? E eu achei particularmente uma parte muito bonita e poética, na minha opinião, porque a casa ela vai ficar fechada durante 10 anos. Ou seja, aquela família, aqueles amigos nunca mais voltaram desde aquela última férias. Cara, isso pra mim é tão impactante, porque você já parou pra pensar a última vez que você fez alguma coisa que você fazia regularmente? Essa passagem do tempo, qual foi a última vez que você viu tal pessoa? Qual foi a última frase que você disse pra ela, assim, principalmente se você já perdeu, né? E o tempo, ele é cruel, ele agiu sobre os personagens e principalmente sobre a casa. A poeira se acumulou sobre os móveis, as traças corroeram as roupas que foram deixadas em cada cômodo dessa casa. Enfim, os livros começaram a apodrecer ali nas estantes. Olha só, vou ler para vocês a página 135 desta minha edição da Autêntica. A casa foi abandonada. A casa foi deixada sozinha. Foi abandonada como uma concha numa duna, à espera de ser enchida com grãos de sal seco, agora que a vida a deixara. A longa noite parecia ter se instalado. Que poder podia agora impedir a fertilidade, a insensibilidade da natureza? O lugar estava entregue à destruição e à ruína. Apenas o raio do farol entrava nas peças por um instante, enviava seu súbito esplendor sobre a cama e a parede na escuridão do inverno, examinava com equanimidade o cardo e a andorinha, o rato e a palha. Nossa, gente. Agora que eu sei a história toda, quando eu leio essas coisas eu fico um pouco arrepiada. Enfim, quantas camadas a gente pode colocar nesse trecho, não é mesmo? E a terceira parte do livro, então, se chama O Farol. E é a parte do pós-guerra. A casa está sendo preparada para receber mais uma vez a família Ramsay e seus amigos. E o que é a vida, né? Porque agora não tem mais a senhora Ramsay. Olha só a página 156. Qual é o significado da vida? Isso era tudo uma questão simples. Uma questão que tendia a nos envolver mais com o passar dos anos. A grande revelação nunca chegara. A grande revelação talvez nunca chegasse. Em vez disso, havia pequenos milagres cotidianos, iluminações, fósforos inesperadamente riscados na escuridão. Aqui estava um deles. A senhora Ramsay dizendo: vida, fica parada aqui. A senhora Ramsay fazendo do momento algo permanente. Nossa, gente. Sabe? E embora, né, como eu disse, né, algumas vezes já neste vídeo, que tem a presença da Primeira Guerra pairando, né, sobre todos os personagens, não é sobre isso necessariamente, porque a Virginia Woolf não precisou retratar, né, batalhas para mostrar o que acontecia aquelas pessoas, né, o trauma que aquilo estava deixando socialmente. Para a Virginia, ela preferiu retratar um jantar
a um campo de batalha. Ela preferiu falar sobre o tempo passando sobre uma casa fechada na praia. Genial, é genial. E não só isso, né? A terceira parte também fala sobre o retorno de uma família machucada, que perdeu pessoas, né, nesses 10 anos, enfim. E essa casa assolada, essa família machucada, tudo isso é o retrato do pós-guerra. É lindo. E é nessa terceira parte do livro que a gente vai saber se o caçula da família, né, o James, ele vai finalmente conseguir fazer o seu passeio ao farol. E pra mim, o final desse livro, ele é realmente tocante. Eu dei uma chorada, tá? Não vou negar. Esse livro é sobre ser atravessado pelo luto. E por mais bonito e delicado que o trabalho da Virginia Woolf seja, é também muito dark. É um tipo de escuridão que vem de dentro, sabe? Da alma. Agora eu queria fazer algumas menções honrosas sobre alguns personagens aqui dessa história. Primeiro, o Sr. Ramsay. Eu acho que ele foi um dos personagens mais impactantes pra mim, né? Tanto ela quanto ele foram muito impactantes pra mim. Ela eu já falei bastante, né? Agora ele é um famoso autor filósofo e ele é descrito como um patriarca bem egocêntrico e inseguro, tá? Ele é um homem que é bem obcecado em manter o legado e de ser lembrado. O grande medo dele é que as pessoas deixem de lê-lo. Por boa parte do livro ele é descrito como um tirano, não exatamente como um homem violento, mas um homem de pavio curto, assim, que se estressa com pequenas coisas, sabe? Numa família de 8, você imagina que isso tenha acontecido muito. Então ele pode chegar a perder a calma, quebrar coisas, enfim. É o tipo de cara que faz a sala inteira ficar meio com silêncio constrangedor, né? Principalmente quando o humor dele dá aquela azedada. Essa é a descrição desse personagem, que pra mim é uma sombra durante o livro inteiro. Gente, é maravilhoso. E não só isso, né? A própria figura do Sr. Ramsay é uma crítica da Virginia Woolf a toda uma intelectualidade masculina, ao pai, ao patriarcado, enfim. É um personagem muito bem acurado, é um personagem muito real. Você consegue imaginar ele, ver os poros no rosto dele, tipo, de tão real que esse Sr. Ramsay foi pra mim. Outro personagem bem interessante na história é o James, o caçula. A senhora Ramsay, quando o marido diz que não irão para o farol, porque no dia seguinte vai chover e corta ali os sonhos da criança, ela fala: o James vai lembrar disso pra sempre. E assim, 10 anos depois, ali naquela mesma casa, ele ainda lembra do dia que o pai foi extremamente desagradável e ele não foi ao farol. Ou seja, ela estava certa, o menino lembrou, foi uma marca profunda nele. Ele é um personagem também muito interessante. O final dele na história me deixou um pouco... Caraca, ele tem um sentimento tão controverso sobre o Sr. Ramsay, mas ainda assim ele sente a necessidade de aprovação do pai. Cara, pesado. E também a gente tem a figura da última personagem que eu vou citar aqui, que é a Lily Briscoe, acho que é assim que pronuncia. No começo, na primeira parte, né, ela é uma jovem artista, né, ela é uma pintora, e decide ali pintar um retrato da senhora Ramsay. E ela tem uma opinião também bastante formada sobre a dona da casa, só que ela tomou a decisão de que não seria que nem a senhora Ramsay, ela não se casaria, mesmo sabendo que a senhora Ramsay olhava pra ela dizendo que ela nunca ia ser 100% plena, né, satisfeita, feliz, sem um casamento e filhos. Mas a Lily tancou a sua escolha, ela não casou, manteve a vida dela independente, né? E quando ela é convidada de novo para retornar 10 anos após, né, àquela casa, ela leva o quadro que ela ainda não tinha terminado da senhora Ramsay. E é esse quadro que vai emoldurar o livro inteiro, tá? Porque ela vai conseguir terminar esse quadro. E eu acho que é a cena mais comovente do livro. E alguns críticos dizem que a Lily, ela é possivelmente uma versão, né, da própria Virginia Woolf. Então, é uma personagem que as pessoas têm muito carinho quando falam desse livro. E o que dizer do Farol, né? Eu não sei se eu vejo ele como um personagem, né? Algumas pessoas veem, né? Enfim, porque ele em alguns momentos é descrito, né, em maiúsculo, mas eu acho que o farol representa a morte. Simples. Tudo que envolve ele é como uma mediação entre ele e o tempo. Ele sempre é retratado de uma maneira muito bonita, poética. E não só isso, né? Tem 3 passagens aqui que se fala
sobre se afogar e estar submerso pelo oceano, né, nesse livro. E a Virginia Woolf, ela comete suicídio por afogamento em 1941. Ela encheu os bolsos de pedras e andou até um rio. Então, em certo ponto, algumas passagens deste livro aqui pode ser até uma profecia, né, sobre os trechos de afogamento. Pesado, né? É um livro que, embora seja retratado na praia, boa parte dele, né, ao redor do sol, do calor, de gente, de férias, é um livro que tem pouco ou quase nada sobre a alegria da vida. Então, não espere isso aqui, tá? E é isso. Há quem diga, né, que o verdadeiro protagonista dessa história é a casa. Eu posso até considerar que sim, que seja. O que me deu mais vontade ainda de reler este livro, porque, sinceramente, essa autora só cresce quanto mais você pensa sobre ela. É isso, Brasil. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha resenha de Ao Farol. Virginia Woolf é maravilhosa, sem sombra de dúvidas, ela é uma em 1.000.000, é isso. Então, conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!